Muito contestado pela torcida, pela diretoria. Mas será que os números são realmente contra Fernando Diniz? Olha, vamos trazer uma análise agora no canal sobre o trabalho do Fernando Diniz em comparação aos últimos treinadores que passaram pelo Vasco. Vamos estudar o desempenho, né? A porcentagem de pontos ganhos de cada treinador e vamos ver aonde no ranking Fernando Diniz se coloca, tá? Mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? Porque quando tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa, tá legal? Vamos embora a esse estudo aí que tá bem legal o vídeo de hoje. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando lá no nosso programa Café do Gigante, seu programa sempre 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Olha, todo mundo criticando muito o Fernando Diniz, mas a matemática não mente, cara. Será que as pessoas estão criticando assim, porque não ganha em São Januário desde maio, 4 meses sem ganhar, mas como é que é o aproveitamento, cara? Como é que é a porcentagem de números ganhos do Diniz? O pessoal está falando que é 33%, outros falam que é 38%. Bem, a gente foi buscar uma informação que foi levantada estatisticamente pelo estagiário Vasco, né? Eles levantaram uma estatística bem legal e a gente fez uma análise da estatística, transformamos numa arte e vamos trazer aqui para vocês para a gente conversar sobre isso, sobre os números dos últimos 10 treinadores que passaram no Vasco desde 2022. Veja bem que esse levantamento não é só do Campeonato Brasileiro, são todos os jogos valendo ponto que esse treinador disputou. Então isso vale para o Diniz também, Sul-Americana, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, todos os jogos que ele disputou. Ele vai mal no Brasileiro, mas ele está indo bem na Copa do Brasil, né? O Vasco conseguiu a classificação para a semifinal agora na Copa do Brasil. Então isso conta a favor também do treinador. Mas poder ser justo, quantos pontos o cara disputou? Aí você pode ainda reclamar e falar, puxa, André, mas tem treinador aí que estava na Série B, pô. Na Série B é mais fácil, o caso do Jorginho, por exemplo. É mais fácil, mas relativamente também, ele também tinha um time ruim, né? O time dele também era um time de Série B. Então não tem nada de fácil. Ele conquistou os pontos com o que ele tinha na mão para conquistar. Tem que entender que ele estava na Série B e estava com um time de Série B disputando aqueles pontos. A questão aqui é quantos pontos o cada treinador conseguiu vencer não em pontuação, mas em porcentagem. Qual é o desempenho desse treinador? A gente montou um ranking para ver os últimos treinadores do Vasco, qual é a posição do atual, do Fernando Diniz. Vamos lá? Vamos ver isso aí. Ó. É bem facilzinho e bem legal. Olha só. O primeiro disparado é o Zé Ricardo, cara, com 59% dos pontos conquistados. Tá? Desempenho bom, até um bom número, 59% de pontuação, né? O Jorginho vem logo depois com 57% e o Ramon Dias com 52%. Veja bem que Ramon Dias com 52% de aproveitamento foi logo mandado embora pela gestão do Pedrinho. Rafael Paiva fez 51% e a gestão do Pedrinho também não aguentou, mandou ele embora as 2 últimas rodadas. 51% para a gestão do Pedrinho era ruim, como era ruim 52% do Ramon Dias. Essa era a visão do Pedrinho ano passado. Já o William Batista, ainda foi na Série 7 parte, teve 50% de aproveitamento, foi um mandato tampão, mas dirigiu o Vasco. O Rafael Paiva vem aí na 6ª posição com 47%. Né? Desculpa, ali na frente é 50% era o Carille, né? Foi esse ano, tá? Estou ajeitando aqui, Carille 50% depois do Ramon Dias. Então o Carille é o 4º melhor treinador desde 2022, dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o 4º melhor aproveitamento é o do Carille, mostrando que é um treinador pragmático. O time joga feio, mas pontua. Então você tem Zé Ricardo com 59%, Jorginho com 57%, Ramon Dias com 52%, Carille com 51%, William Batista com 50%, Rafael Paiva com 47%. Veja bem que na gestão do Pedrinho nós já temos aí Ramon Dias, Carille e Paiva, sendo que o Paiva é o menor aproveitamento até agora, 47%. Os 3 foram mandando embora. Ou seja, um cara com 52%, um cara com 51%, o Pedrinho mandou logo embora. O Paiva está com 47%, também foi mandado embora. Depois do Paiva, nós temos o Mauricinho, né? Maurício Souza, lembra que esse cara Maurício Souza, que tinha sido da base do Flamengo, o Vasco contratou ele, ainda na gestão do Salgado, isso, não foi nem 7 partes, foi a gestão do Salgado, 46%, e ele foi horroroso na época, mas 46% de aproveitamento, e olha que a torcida estava querendo matar ele, um desempenho horroroso.
Pior do que ele foi o Barbieri. Barbieri chegou a 44% com aquele time montado pela Sete Partes, né? O time, ele começa o projeto da Vasco SAF, ele começa o time já com Puma Rodrigues, com Léo Jardim, Léo Pelé na zaga, o lateral esquerdo já era o Lucas Piton, esse time mais ou menos que está aí, né? Mas tinha Praxedes também, Zé Gabriel, eu entendo. O time era complicado, Orechano, né? E aí, Gabriel Peck, então Gabriel Peck, o Andrei Santos que está na seleção, e o Barbieri chegou ao time de 44% de aproveitamento, e olha que o Barbieri chegou a ter, acho que 9 derrotas no brasileiro, né? Teve 9 derrotas seguidas, mesmo assim pontuou 44%, o Vasco mandou ele embora. E aí que vem o Fernando Diniz, 38%. O atual treinador do Vasco está com 38% de aproveitamento. Só ganha do Álvaro Pacheco, que teve apenas 8% de aproveitamento. Dos pontos que disputou, ganhou apenas 8%. O desempenho do Diniz, então, matematicamente prova que dos 10 últimos treinadores que passaram no Vasco de 2022 para cá, ele é o 9º aproveitamento. Então ele é um dos piores aproveitamentos do Fernando Diniz. Isso é matemática. Não tem como você discutir um número desse. O trabalho do Fernando Diniz não está legal. E se fosse qualquer outro treinador, já teria sido mandado embora. Vou voltar para a tela. Qualquer outro treinador teria sido mandado embora. Veja bem que o Pedrinho, na gestão do Pedrinho, ele mandou o Álvaro Pacheco com 8%, o Rafael Paiva com 47%, o Carille com 51% e o Ramon Dias com 52%. Esses 4 são da gestão do Pedrinho. Tem 4 da gestão do Pedrinho, mas agora o Diniz. 5 da gestão do Pedrinho. Dos 10 aí, 5 são gestão do Pedrinho. E ele já mandou 4 desses 5 embora e com porcentagens bem acima do Fernando Diniz. Eu não estou aqui defendendo a demissão do Fernando Diniz. O que eu defendo é que tem que haver uma conversa e uma mudança de rumo. Porque com 38% o Vasco vai ser rebaixado. Então, alerta ligado não é besteira. Você tem que ter medidas conclusivas. O que o Vasco vai fazer ou está fazendo para mudar essa situação? Nem sempre precisa você mudar o treinador. Eu acho que o time gosta do Fernando Diniz e pode responder, mas o Fernando Diniz tem que melhorar. E o Fernando Diniz vem mostrando nos últimos trabalhos dele que ele não melhora, que o máximo que ele consegue chegar é isso mesmo, 38%. E olha que dá até alto. Se a gente pegar o recorte só do Campeonato Brasileiro, esses 38% do Fernando Diniz caem para praticamente 33%. Cai mais 5 pontos percentuais se você pegar o recorte só de jogos no Campeonato Brasileiro, o que é muito preocupante e muito ruim para o treinador. Para você ver, para você livrar o time do rebaixamento, você precisa conquistar 40%. Você tem que ter 40% de aproveitamento para livrar um time do rebaixamento. Para fazer 45 pontos, você tem que ter 40% de aproveitamento. 38 está perto, mas 38 no total. Se você olhar só o Brasileiro, está com 33, está muito longe. É muito difícil, os jogos vão acabando, as rodadas estão acabando. E aí, como é que fica essa história? Então, o Vasco tem que começar a pensar, alguém tem que sentar com o Diniz e conversar com o Diniz. Diniz, como está, não dá. Você tem que mudar, o teu esquema não está funcionando. O Vasco toma muitos gols, é uma defesa muito vazada. O Vasco continua com fragilidade na defesa. E não é questão de jogador, é questão de sistema defensivo. O sistema defensivo do Vasco é ruim. Não podemos esquecer que contra o Ceará, chegou em determinado momento que o primeiro volante era o Felipe Coutinho e o segundo era o Nuno Moreira. Está tudo errado. Quando o Vasco faz 2-1, o Fernando Diniz tinha que ter tirado o Verratti para reforçar atrás, para fechar os espaços. Mas não, ele manteve 4 atacantes na frente, inventou o Lucas Oliveira de volante e o outro menino que entrou, o Paulinho, que não joga futebol há muito tempo, não podia estar sentado no banco, é uma escolha errada. Na entrevista coletiva, ele fala que eu não posso ficar lançando a base, se o jogador da base vai mal, vocês vão cair de pau nos jogadores, vai atrapalhar a transição do jogador. Veja só o GB. O GB é artilheiro da base, eu coloquei ele, ele foi mal. Todo mundo criticou. Ele colocou o GB de segundo volante. Ele não colocou o GB na posição dele de atacante no lugar do Verratti. Ele botou o GB naquele jogo contra o Corinthians de volante. É complicado essas respostas e essas leituras. Alguém tem que chegar pro Diniz na mesa e falar com ele. Porra, cara, ele vai falar essa resposta. Eu botei o GB e o GB não foi. Mas peraí, você botou o GB de volante, pô. Você não botou o GB de atacante. Por que você não botou o Leandrinho? Por que você não botou o Vitor Luiz? Por que você cismou de botar o Puma Rodrigues?
Qual foi a jogada que o Puma diz? Qual foi a jogada que o Puma Rodrigues fez aqui? Qual foi a interceptação defensiva que o Puma Rodrigues fez? O Puma Rodrigues não rendeu jogando com o pé trocado. O Puma Rodrigues não joga bem na posição dele. Tanto é que ele é o reserva do time. A gente não pode analisar a partida e achar que foi que perdemos por causa dos erros individuais. Claro, os erros individuais foram grotescos. O Cocão é um absurdo. E o Paulo Henrique, que é um jogador mediano e vem fazendo atuações dentro de uma boa média no Vasco, errou. Tinha que ter dado um bicão, tentou dominar a bola, o cara atropelou ele. Acontece, cara. Mas o problema do Vasco é que para o Vasco ganhar uma partida, o Vasco só consegue ganhar depois que faz 3 gols. Se o Vasco não fizer 3 gols, ele não ganha uma partida, porque o Vasco não consegue fazer os resultados normais no futebol. 1-0, 2-1, 2-0. O Vasco não consegue ganhar ninguém de 2-1, não consegue ganhar ninguém de 1-0. Ou ganha de 6, de 3, de 4, de goleada, ou não ganha. Ou empata, porque o Vasco sempre cede um gol no final. O Vasco sempre cede pelo menos 2 gols ao adversário. Leva muito gol essa defesa do Vasco, porque tem um esquema defensivo mal montado. O esquema defensivo do Vasco é mal montado. O Diniz fica priorizando o jogador que saiba jogar futebol, que sabe sair com a bola, em vez de priorizar, às vezes, um zagueiro que é zagueiro. Você precisa de zagueiro. Precisa de zagueiro que possa zagueirar. Agora mesmo, contratou o Carlos Cuesta. Ele acha o Carlos Cuesta muito bom. Jogador de 1,80 m. Ele é baixo para zagueiro. Não sei se na impulsão ele vai ser bom, vai ser o novo Mauro Galvão, não sei, tem que olhar o cara jogar, ok, não estou criticando, mas é um jogador de alerta ligado, ele é um jogador baixo, mas ele tem um jogo, ele sabe jogar com a bola, ele sabe tocar, não está muito preocupado com isso, você tem que estar preocupado com um zagueiro que saiba zagueirar, pô. O zagueiro que a bola venha no alto, ele tire de cabeça, porque todas as bolas pisadas dentro da área do Vasco, Deus nos acuda. Porque você não tem zagueiro que sabe cabecear. Agora os caras sabem jogar, que é uma maravilha, sabe? Sair, dribla, dá lençol, dá caneta, eles são maravilhosos. Mas no alto o Vasco leva a bola toda hora, porque não tem zagueiro que zagueire. Isso é um problema. Então, eu não estou dizendo que você tem que demitir o Diniz, mas tem que sentar com o Diniz e falar para onde você quer chegar com isso. E já está dando errado. Não, eu não vejo mais evolução no trabalho do Diniz. Eu estou vendo que o trabalho do Diniz parou e é isso que tem. O trabalho é esse. Então, esse é o trabalho? Então é o quê? Nós vamos na reza forte. Vamos rezar para começar a dar certo, porque não está dando certo. Não deu certo no Fluminense, não deu certo no Cruzeiro, não deu certo na Seleção Brasileira, mas vai dar certo no Vasco? Ou nós vamos abraçados para a segunda divisão? Por causa de teimosia, por causa de coleguismo, por causa de parça dentro do Vasco. E a responsabilidade não é minha. Por mais que muitos torcedores queiram imputar a responsabilidade ao canal, dizendo, você gosta de derrubar técnico, não tenho poder de derrubar técnico nenhum, cara. Meu canal é pequenininho, eu não tenho esse poder ainda, não. Não acho que nem ninguém tem, nem um canal de 200, 400 mil. Eu aqui dou a minha opinião, cara. Eu dou a minha opinião. Eu sei que às vezes algumas pessoas seguem a minha opinião, gostam da minha opinião, tem gente que não gosta, discorda. Tranquilo, isso aqui é um canal de resenha, cara, um canal de torcedor. Estou aqui para influenciar ninguém, mas que a diretoria do Vasco, ela precisa ter um olhar claro da situação, não dá para ficar escondendo, porque o que tem que ser decidido agora é o seguinte: vamos conversar para mudar ou vamos nos abraçar e caminhar para a segunda divisão? É isso que tem que ser decidido. Se a diretoria do Vasco decidir que é a segunda divisão, vamos para a segunda divisão de braços dados. E você, torcedor, na hora de votar na diretoria, escolha melhor na próxima vez. Ok? Grande abraço, fique com Deus. Lembrando que tem vídeo no canal aqui na hora do almoço, o almoço do gigante. Fui! Tchau, hein?